Então, boa noite a todos, aqui no Monte Alverne, presencialmente, aqui no nosso salão. Boa noite a todos que estão em casa também, assistindo ao vivo agora a transmissão, pelo nosso canal no YouTube. E também aqueles que vão assistir posteriormente, lá e também no nosso canal. Então, estamos aqui para mais uma palestra pública, que acontece todos os sábados à noite. Hoje com a presença ilustre e muito querida do nosso amigo aqui, Glauco Florencio. Boa tarde. E teremos como tema da palestra A Caminho da Paz. O Caminho da Paz. O Caminho da Paz. Então, antes de iniciarmos propriamente aqui os trabalhos, né, dessa noite, antes de realizarmos nossa prece, a gente faz a divulgação das atividades aqui no Monte, que acontecem de segunda a domingo. Então, graças a Deus, o que não falta aqui nessa casa é trabalho. Então, segunda-feira, às 20 horas, temos o estudo da obra do André Luiz, tá? Toda segunda, 20 horas. Terça-feira, às 17 horas, temos o Bazar Meimei, que abre. Às 20 horas temos a abertura da farmácia fitoterápica do Dr. Aníbal. E às 20 horas também temos o início do trabalho Anel de Luz, que acontece na nave. Quarta-feira temos o atendimento terapêutico espiritual, né, o trabalho de cura, que começa às 19h30. Quinta-feira, às 20 horas, reunião e atendimento de desobsessão. Sexta-feira temos a reunião de desenvolvimento mediúnico, 20 horas também. Sábado, começando às 8h30, temos o Café da Irmã Dulce, momento de confraternização com todos que aqui vêm, né? Um café aberto. Às 9 horas começamos com a aula de yoga ou yoga. O Bazar Meimei abre e também temos a iniciação da evangelização infantil. Às 10 horas, a abertura da farmácia fitoterápica. Às 10 horas também, plantão de passes na nave. E às 20 horas, aqui a nossa reunião pública, né, também com passe no final, após a palestra. Aos domingos, 8 horas, acontece a Solidariedade que Alimenta, onde são produzidas marmitas, também chamadas marmitas do amor. Um grupo de pessoas se reúne aqui a partir das 8 horas da manhã do domingo, um trabalho aberto, qualquer um que queira vir um primeiro dia para conhecer, participar, fique à vontade para comparecer. Às quintas-feiras, às 18 horas, tem o grupo Irmã Dulce no Hospital de Base, que leva música, preces, orações e amor às pessoas que ali estão no hospital. No primeiro domingo do mês acontece a sopa do tio Tom, né? Ela é feita e depois distribuída aqui na cidade. E no terceiro domingo do mês a gente tem a caravana de São Gabriel, que vai à comunidade de São Gabriel, justamente a comunidade de São Gabriel, né, caminho para o Paraíso, onde a gente vai lá também distribuir cestas e levar as palavras e ensinamentos de Jesus. Então esses são os trabalhos da nossa casa. E todos que quiserem participar ou mesmo se vincular para contribuir, né, como trabalhador, ou também fazer contribuições para ajudar, né, na compra de tudo que é necessário para a realização desses trabalhos de assistência social, fique à vontade de procurar os dirigentes da casa. Então, após, né, essas informações, a gente vai dar início aos trabalhos dessa noite. A gente vai pedir para a Marcinha fazer a nossa prece aqui de abertura. Senhor Jesus, nós te rogamos nesta noite bênçãos de paz, energias de luz para nossas vidas e para a vida de todos os nossos familiares. Pedimos também pelo nosso planeta Terra, nestes momentos delicados pelos quais estamos passando, que não
nos falte proteção espiritual, que não nos falte luz. Pedimos pelo nosso país, que no próximo domingo irá às eleições. Que Jesus possa abençoar o nosso Brasil, abençoar a todos nós que temos a responsabilidade de escolher os nossos dirigentes para os próximos 4 anos. Que não falte a todos nós a proteção necessária para que tudo transcorra dentro da paz. Abençoe também nosso Monte Alverne, todas as atividades que aqui são realizadas. Que Jesus, o nosso médico maior, possa estar sempre a postos, a fim de que aqui todas as atividades transcorram no clima da paz. Abençoe os trabalhos que são realizados de segunda a domingo, de domingo a domingo, que não falte a proteção espiritual necessária a todas essas atividades. Pedimos também pelo nosso palestrante da noite, que Jesus possa abençoá-lo ricamente e que possamos sair daqui com reflexões necessárias para a nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, se nós soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe a mercê das nossas imperfeições, mas livra-nos de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos já passar a palavra ao Sivaldo, com a palestra O Caminho da Paz. Obrigado, Renato, pelas suas gentis palavras. Boa noite a todas e a todos, encarnados e desencarnados, e aqueles que nos ouvem através aí da internet. Eu costumo dizer sempre que eles perguntam a mim se eu posso fazer uma palestra. Eu não sou palestrante, eu sou falador. Eles convidam por educação, acho que eu não ganho bem, porque falava eu, Renato, que dos locais que nós somos convidados a falar, esse é aquele que eu tenho uma satisfação de falar. Até porque os diálogos mais interessantes que eu tive em termos de doutrina espírita, eu tive aqui nesse quadrilátero com o nosso querido Tom. Então, quando eu escolhi esse tema, não só pelo tempo que nós estamos vivendo, mas é porque talvez seja, na minha opinião, dos entendimentos mais difíceis do ensinamento crístico, a paz. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus fala a frase, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz como o mundo vou-la dar. Esse é um ponto. Eu já ouvi muitas vezes esse trecho e eu não conseguia ter um direcionamento. Tá? Porque nem o que é paz a gente tem a capacidade de definir além da questão de semântica, ou seja, do significado da palavra. É de uma profundidade muito grande. E dizia eu, nos momentos que falava com o Tom, porque por mais que eu trouxesse a alma alquebrantada, por mais que eu registrasse os problemas do mundo, uma das coisas que me deixava assim, de cara, como os jovens dizem hoje, né, é porque eu não sentia ele afetado com aquilo que eu trazia. Como se nada daquilo fosse novidade. Né? E aí, nesses colóquios que eu tinha com o Tom, em algumas viagens que nós tivemos a capacidade de fazer juntos, eu tenho certeza que aquele ali experimentava a paz que nós vamos falar a partir de agora.
Lembramos que essa citação de João, do Evangelho de João, foi quando Jesus, já ali próximo do seu martírio no Calvário, reuniu os seus 12 discípulos e falou essa frase. Convidou-os a receber a paz dele, a paz que ele estava a deixar. Mas, como eu falei que é difícil a gente entender essa paz, porque se nós contextualizarmos a época de Jesus, nós tínhamos a dominação de Roma, naquele local em que ele se encontrava, e Roma queria trazer os povos dominados à Pax Romana. Olha, eu vou te tirar a sua liberdade, o seu tesouro, as suas riquezas, colocar você como escravo, mas fica tranquilo que você vai ter paz. E o Cristo foi exatamente a antítese disso. Ele veio trazer a paz de Deus. Então essa contextualização, ela começa quando você vê o poder temporal do homem e a proposta de poder eterno de Deus. Então essa paz que ele traz, que Jesus traz, e nesses 3 anos de vida pública, ele ressignifica os ensinamentos de todos os profetas que o antecederam, ele caminha então para um entendimento totalmente diferente de que nós podemos entender. Porque como é que nós queremos falar em paz, né, hoje, sem entender realmente esse propósito de Jesus para nós? Em sã consciência, vamos fazer uma análise dos dias de hoje. Como é que está o nosso mundo em termos de paz? Estamos há 8 meses experimentando uma guerra entre Ucrânia e União Soviética, perdão, já não existe mais, né? Entre a Rússia, em que nós temos dificuldade de entender como ainda há, em pleno século XXI, pessoas que com objetivos totalmente contrários a uma convivência harmoniosa se digladiam. Aí vamos aqui para o nosso país. Nós estamos, como a Márcia falou na prece inicial, daqui a alguns dias, na responsabilidade, né, de fazer a escolha daquele mandatário, juntamente com os seus auxiliares, que durante os próximos 4 anos vão ser os responsáveis pela direção do nosso país. E nós que nos dizemos cristãos, lembrando que o propósito maior que o nosso irmão Humberto de Campos nos traz, desse bendito lugar e que nele haveria paz, é responsabilidade nossa. Então, quando nós falamos como é que nós estamos em relação a essa paz, por exemplo, do nosso país, onde já existem famílias inteiras que, através de discussões infrutíferas, perderam, digamos assim, a amizade uns com os outros. De ofensas verbais sem conta, quando você abre alguns grupos das redes sociais, cada um defendendo aquilo que ele acredita ser o certo. E parece que é muito mais fácil do que isso, né? Porque nós que nos dizemos cristãos, a gente tem ali condições de fazer, por exemplo, aquela pergunta básica: se Jesus fosse votar nessa eleição brasileira, qual o perfil do candidato dele? Mas mais do que isso, nós precisamos entender, e aí nós começamos a ver novamente esse chamamento para a paz. Que a paz que eu não entendo ainda o que é, mas que eu preciso muito, ela
tem um início. Então, esse propósito que eu coloquei de um caminho da paz é porque tem um início. E a gente vai começar a entender agora. Mas para isso eu vou ter que recorrer à obra do nosso Chico, a memorável obra chamada Paulo e Estevão. E para que a gente faça uma contextualização bem grande sobre o que é a paz do mundo e a paz que cada um carrega, nós lembramos que esse romance faz o relato de um jovem nascido em Tarso, doutor da lei, que experimentava na sua época toda a fama, toda a consideração daqueles que viviam a sua época em Jerusalém. Por que isso? Porque ele era um doutor da lei. Era alguém que conhecia como ninguém a lei de Moisés e de todos os profetas. E que considerava-se dessa forma uma pessoa que tinha a paz do mundo. Por quê? Fama, riqueza, prestígio, poder. E o interessante é que esse jovem, ele alcança, quando estava nos seus 30 anos de idade, uma possibilidade fenomenal. Porque além da sua beleza física e de todos os atrativos, ele tinha também uma noiva adorada, que ele tinha como alguém, não pela rara beleza, mas pelos atributos e bondade que ela tinha, alguém que para ele era um presente de Deus. Mas essa sua noiva falava num irmão que, por ocasião que o poder de Roma caiu sobre sua casa, esse seu irmão chamado Gesiel fora escravizado. E ela tinha como maior desejo da sua vida, praticamente além de contrair as suas núpcias com o jovem Saulo, de ter a possibilidade de se avistar novamente com seu irmão. Então, apesar de tudo que ela tinha, faltava-lhe a paz de saber que ele estava vivo e que poderia vê-lo. E isso ela externou por diversas vezes ao seu noivo Saulo de Tarso. Mas ocorre que essa paz do mundo que Saulo experimentava, essa possibilidade de ser grande entre os seus, começou, de certa forma, a ser comprometida. Foi implantada em Jerusalém, depois do passamento de um jovem galileu, que fora sentenciado à morte na cruz, que os seus seguidores, principalmente Pedro, Tiago e João, nas cercanias de Jerusalém, fizeram com que uma pobre mansão fosse um depositário de sofredores de todos os matizes, tanto do corpo físico, como também dos seus corpos espirituais. E certa feita, chega aos ouvidos do jovem de Tarso o conhecimento que havia um jovem que, como ninguém, falava sobre a lei. Mas existia algo que ele falava mais. Ele acrescentava à lei algumas novidades. E essas novidades nada mais era do que um Deus diferente, um reino diferente trazido pelo jovem galileu. Ocorre que, quando ele vai ter oportunidade de visitar essa casa, em que ele sentiu o verdadeiro asco daquelas pessoas que estavam ali, pobres de todos os matizes, doentes de todos os tipos, mas a fala de Estevão incomodou o jovem Saulo,
porque com muita desenvoltura, ele falava do jovem Galileu como se o conhecesse. E ele não poderia, como doutor da lei, suportar a fala de alguém que, de certa forma, trazia uma versão diferente daquilo que era a lei de Moisés. E redundou num diálogo entre Saulo e Estevão, que a partir daquele dia a paz do mundo de Saulo ficou comprometida, porque com a amorosidade que ele desconhecia, o jovem Estevão rebateu todos os pontos que ele, doutor da lei, trazia. E naquele momento, então, Saulo de Tarso viu-se obrigado a fazer de tudo para que aquele jovem fosse calado. E depois de alguns embates, então, nós vamos para o dia em que o jovem de Tarso pediu à sua noiva que fosse num evento em que ele seria aclamado como um grande, porque sentenciara à morte um dos agitadores que seguiam ao Galileu. Só que Abigail chegou um pouquinho atrasado para o evento, e quando ela chegou, viu que um jovem encontrava-se manietado a algo que parecia um tronco, com as costas desnudas, já em sangramento, e com as faces que haviam sido depositárias de muitas pedradas. E ela dá um grito, porque ela reconhece naquele mesmo com o rosto desfigurado o seu irmão Gesiel, porque esse era o seu nome que ele tinha antes de ser vendido como escravo. Porque depois, como escravo, ele fizera a cura de um rico romano chamado Sérgio Paulo, que deu-lhe a liberdade e pediu para que ele mudasse de nome. E ele adotou então o nome de Estevão. E quando a sua noiva grita, Saulo não entende do que se trata, porque ela falou um outro nome que não era o dele, mas ela se desfalece e ele então pede a cessação daquele apedrejamento, até porque o jovem já estava nos seus estertores finais. Mas antes de pedir a cessação, algo tocava o coração do jovem Saulo, porque em nenhum momento o jovem Estevão denotava desesperança, dor ou qualquer tipo de experiência que não fosse o seu rosto sereno, contemplando algo que ele, Saulo, não entendia o que poderia ser. E ali, no momento em que a sua noiva debruça sobre aquele jovem, que depois ele reconhece ali que era o irmão dela, ele, com um olhar sereno, olha para Saulo de Tarso e diz o seguinte: eu não o condeno. Você é meu irmão. Fico a imaginar a sua defesa ferrenha da lei de Moisés. Imagine o dia que você conhecer Jesus. Abençoa aquele jovem casal e deixa o corpo físico. Então, naquele dia, o nosso jovem Saulo também perde a paz do mundo. Porque a sua vida vira literalmente de cabeça para baixo, a sua noiva em dias próximos desencarna, e ele então é invadido por um sentimento de necessidade de dizimar todos aqueles que se dissessem seguidores do jovem Galileu. Todos nós conhecemos a maravilha daquilo que Saulo experimentou na entrada de Damasco. Aquela voz que foi precedida de uma luz que encegueceu a todos, mas principalmente a ele,
aquela voz serena de alguém que dizia, não com a inflexão de voz, mas dentro do seu intelecto: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí que o nosso jovem Saulo, experimentando subsequentemente 3 dias de cegueira, ele começa a fazer o seu caminho para conhecer a paz. Porque ele começa a descobrir algumas coisas que ele não tinha conhecimento. Imaginar que aquele que ele fora lá para vitimar, Ananias, que era um dos preceptores de Estevão, e que aquele que ele iria fazer o seu perdimento foi que, em nome de Jesus, lhe restituir a visão. Mas esses 3 dias que ele permaneceu cego, ele começa então a fazer uma revisita à sua vida legal, a sua preparação para atender como um doutor da lei, para atender para que os preceitos da lei fossem cumpridos no seu mais extremo rigor. E ele começa a ver que algo tinha, porque se Estevão, mesmo sendo apedrejado, não tinha ali a dor física, não experimentava ali nenhuma dor moral, que Ananias, mesmo sabendo que ele fora ali com o propósito sublime de fazer o seu perdimento, restituir-lhe a visão em nome de Jesus. Que Jesus era esse? O certo é que não é, embora faça parte do contexto da nossa fala, que um dos momentos em que o então Saulo de Tarso experimenta a paz foi quando, próximo a Atenas, ele recebe 97 chibatadas. E cada uma das chibatadas que ele recebia em nome de Jesus, ele começava então a entender que qualquer um de nós que tivesse a possibilidade de experienciar dores em nome daquele que, não tendo nenhuma mácula, pela nossa incúria, pelo nosso egoísmo, foi colocado na cruz. Mas esse quadro, por mais que pareça doentio, nós citarmos, porque ele é muito doloroso, ele vai nos dar uma pista agora para a gente começar uma reflexão sobre o nosso caminho da paz. Eu fico pensando, tem uma memorável obra do nosso irmão Valdo Vieira, chamado O Cristo Espera por Ti, em que Honoré de Balzac fala do livro que na espiritualidade existe um local que tem uma psicoteca. O que é isso? A psicoteca tem as nossas encarnações. Só que lá, diferentemente das outras, ela tem não só os feitos nossos, mas tem os sentimentos que nós experimentamos em todos os momentos da nossa vida. Eu fico pensando, já pensou se você fosse chamado pelo seu mentor para fazer uma pesquisa sobre você lá? Principalmente no quesito paz. E esse chamamento é justamente pelo seguinte: estamos hoje experienciando uma encarnação que ela é emblemática. Por que isso? Ora, nós estamos a passar pelo final de um planeta de expiações e provas. Significa o seguinte, que nós já estávamos destinados a ter dentro de nós não mais os instintos, não mais as sensações, mas os sentimentos.
E que esses sentimentos, eles têm que ser endereçados àquilo que o Cristo nos trazia como possibilidade. Eu comentava com a nossa irmã Márcia ali há pouco, né? Que nós estamos vivendo num momento em que parece que tudo conspira em nosso desfavor. Os cientistas dizem que a ressonância Schumann, que mede uma espécie de vibração, ela tem que estar na faixa de 20. Nós tivemos esses dias atrás a 7. Então você experimenta, nós, seres humanos, experimentamos as vibrações mais negativas possíveis nessas baixas vibrações da escala Schumann. E aí você pensa, mas por que é isso? É muito simples. Quando o nosso Francisco Cândido Xavier disse no final da década de 1950, que a bondade e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo é tão grande, que em algumas habitações subcrostais, regiões abissais, existiam algumas inteligências humanas que perpetuavam o mal e que teriam um último momento, uma última chance de serem encarnados compulsoriamente, para que os seus corações tivessem a capacidade de entrar na onda vibratória do amor. Porque aqueles que não conseguissem isso, eles atenderiam àquele dizer Cristo que haveriam de ser separados dos outros. E que muitos daqueles que não tivessem a capacidade do exercício mínimo dessa amorosidade do Evangelho de Jesus seriam banidos para mundos em que pranto e ranger de dentes seria um quadro tímido para falar dos sofrimentos a serem experimentados. Mas e a paz? Onde é que entra nisso? Nós, os espíritas, não nos iludamos, porque a fala de Jesus, que muito será pedido a quem muito foi dado, ela nunca teve tão atual. Porque nós já temos a capacidade de entender quem nós somos. E parafraseando o nosso querido Chico, ele diz o seguinte: olha, nós nascemos com o corpo que necessitamos e tendo a família que merecemos. Mas merecemos para quê? Para fazer o exercício das nossas necessidades de reajuste com a lei do amor. Para entender mais fácil, esse que hoje eu recebo na figura de um esposo ou de uma esposa, foi alguém que numa encarnação pretérita nós fizemos uma ou outra alguns perdimentos. Esse que eu recebo como um filho ou uma filha, que eu considero como um problema, nada mais é do que um ser que eu tenho compromissos assumidos com ele. Lembra daquele chefe de repartição chato pra caramba? Daquela amiga da sessão que gosta de saber da minha vida e da vida de todo mundo? Essas criaturas não são pernas de tropeço. E se nós olharmos bem para elas, muitas vezes elas são verdadeiros espelhos. Nós conseguimos nos refletir nelas. E com tanta possibilidade que a gente consegue apontar geralmente os erros que ela tem, que são exatamente os nossos. E quando eu falo de paz, por exemplo, a paz do trabalho, isso é bom, né? Ao invés de chegar no meu trabalho, de chegar próximo a ele e fazer uma prece sentida para que aquele dia seja um dia de harmonia. Que todos estejam numa sintonia de paz, de equilíbrio, que nós consigamos nos tratar uns aos outros. Muitas vezes eu chego ali na entrada do meu trabalho, e ao invés de fazer uma prece, eu faço uma reclamação. Eu esqueço que aquele local é o local que me dá o sustento, o pão de cada dia. Eu vejo naquele que labuta comigo um adversário, não um irmão. Como é que a gente vai alcançar a paz desse jeito? Falávamos aqui da campanha política. Né? Nós sabemos que todos os nossos sentimentos, eles são emoções
que se transformam em vibrações, que muitas vezes são pesadas vibrações. Mais que isso, tudo aquilo que eu produzo é propriedade minha. Não nos iludamos. Então, muitas vezes, aquela mensagem que eu recebo e aquilo me irrita, eu me encho de indignação, para não falar de ódio, e replico aquilo com uma maldade muito grande, remetendo aqueles sentimentos para que alguém possa ver, para que alguém possa entrar naquela onda vibratória. Eu estou produzindo fel. Tudo que eu vou remeter para alguém, ele vai voltar para mim na exata intensidade, porque fui eu que produzi. Como é que eu quero ter paz? Quando nós buscamos algum raciocínio sobre o ambiente doméstico, por exemplo, a gente lembra de um diálogo de Tomé com Jesus. Quando ele chega para Jesus, Tomé, e fala o seguinte: mestre, eu vejo que o senhor, às vezes, pontualmente, expulsa algum espírito obsessor de alguém. Por que o senhor não reúne todos os que têm o mesmo problema e faz a expulsão desses obsessores por atacado? Eu imaginei, nossa, para facilitar o entendimento. E Jesus, com toda a sua amorosidade, pergunta para Tomé: Tomé, o que você acha que é a sua principal destinação sobre essa terra? Fazer com que o propósito de Deus seja pregado para mim, por mim e para todos aqueles que se tornem. Pois é, Tomé. Então veja bem, eu estou dando a oportunidade que pontualmente cada um desses possam ser envolvidos por essa mesma possibilidade sua. Então, se você quer um tratamento por atacado, você tem que ter a capacidade de começar esse tratamento por você mesmo. E aí, no ambiente doméstico, muitas vezes nós perdemos essa oportunidade. Eu quero que o outro faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Vamos retratar um pouco mais. Eu fico totalmente aborrecido quando o meu vizinho compra um carro mais novo. Aquilo me dá a perda da minha paz. Mas eu esqueço que o meu carro me leva onde eu quero. Ah, mas a minha amiga comprou uma bolsa mais chique que a minha e um telefone 14. Mas o meu passa mensagem, faz ligação. Então a minha paz, eu tiro ela quando eu deveria justamente fortalecê-la. E aí a gente chega num ponto bacana de reflexão. Essa casa tem aqui como o seu grande mentor, né, Francisco de Assis, cuja oração é um chamamento à paz, né? Ele começa falando: Senhor, fazei um instrumento da vossa paz. E nós? Quando nós temos sido um instrumento de paz, onde nós nos encontramos? No ambiente doméstico. Qual o meu contributo para a harmonia doméstica? Porque Francisco de Assis, quando buscava essa paz, e ele tinha essa paz, ele fazia um entendimento daqueles que tinham a capacidade menor que a dele de compreensão. O nosso querido Chico, né? Quando o mundo fazia-se turbulento ao seu redor, ele era o porto seguro de muita gente. Quando ele mudou lá da comunhão espírita cristã,
porque eles queriam se assenhorar da sua mediunidade. Ele tinha um propósito crístico muito grande, sem brigar com ninguém. Ele agradece pela acolhida desde o início de 1959 e diz que ele iria fazer um trabalho um pouco diferente. Quando começa esse trabalho, eis que muitos falatórios a respeito da sua saída eram ditos, até o ponto que um desses confrades da nova casa disse: você tem que reagir, não é possível, estão falando muito mal de você, Chico. E ele não respondia nada. Até que um dia reuniram-se alguns confrades e, como a exigir que ele tomasse uma postura mediante aquilo. E a resposta foi simples e amorosa: meus irmãos, ninguém está falando nada contra mim, mas sim orientando-me de como eu não devo proceder. Ele está em paz. Se você busca, e aí eu vou lembrar novamente nosso querido Ariston, quando ele falava algumas passagens da vida de Nelson Mandela, de Martin Luther King, do próprio Gandhi, né? Ele falava sobre esse processo da paz. Porque não é simples você querer que a nossa percepção, né, entenda que Gandhi fez a independência de um país, tendo como um dos verdadeiros atos colocar pessoas na fila para serem espancadas, sem nenhuma reação. Aos olhos do mundo, uma covardia. Mas que contributo para a paz. E esse processo da paz ele é tão interessante que às vezes nós não entendemos que esse é o melhor caminho. Tem uma frase séria que diz que, olha, não existe caminho para a paz é o caminho, mas existe sim caminho para a paz. E esse talvez seja o nosso grande desafio. Todos nós queremos ser felizes, mas poucos de nós temos a capacidade de entender que esse processo da construção da minha felicidade, ele terá necessariamente que ser precedido por uma modificação, por uma verdadeira transformação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Kardec fala que a paz é fruto da transformação moral e de combate às nossas más inclinações. Nós estamos a habitar esse mundo que ainda experimenta dores, porque nós temos as nossas necessidades de sarar as nossas próprias dores. E esse processo de regeneração que a Terra se avizinha, talvez seja o nosso maior desafio. Porque a amorosidade de Jesus, ela é enorme. Mas ela passa necessariamente, nesse propósito maior da Terra Nova, de fazer com que haja, sim, a separação de algumas criaturas que não têm a capacidade de se fixar minimamente no exercício do amor recomendado por Jesus. E esse é um dos desafios mais interessantes que tem. Porque ainda temos algumas necessidades que nós não conseguimos medir. O acúmulo desnecessário do ouro e do mando da terra é algo que ainda está a enceguecer muitos de nós. Dia desses nós tivemos aí conhecimento de um rico empresário brasiliense que no dia do seu desencarne, os dois irmãos começaram a brigar pelos pertences deixados por aquele rico senhor. E a partir daquele dia do sepultamento, eles não se falaram mais, buscando cada um a parte do quinhão maior do que o outro.
Isso a gente hoje traz para dentro da nossa cabeça o seguinte: caramba, caixão não possui gaveta. Nós não somos proprietários de nada, somos depositários momentâneos das possibilidades que o nosso Pai Celestial nos concede. Até esse mísero corpo de carne que reveste momentaneamente o nosso espírito virar pó. A nossa bagagem é simples e resumida. São as nossas más obras ou as nossas boas obras. Elas cabem dentro do nosso coração. Então, quantos de nós não estamos em paz com a nossa consciência? Se ainda não entendo que o relógio de 3.000 reais é exatamente o mesmo que marca as horas, o que marca as horas de um relógio de 30 reais. Se o carro de 1 milhão, ele anda como um de 100 mil. Se a casa de 4 quartos, 5 quartos, 10 quartos, ela briga do mesmo jeito. Mas ainda, o mais difícil é nós termos a percepção maior de que essa paz que Jesus disse que iria deixar e que nos daria, ela trata-se de uma construção pessoal. Porque o caminho que ele nos dá passa pelo exercício dos seus ensinamentos. E nessa curta estada sobre essa terra, nós ainda não resolvemos de uma vez por todas de entender que a paz que eu quero para o mundo, ela não será efetivada se eu não começar a construí-la dentro de mim mesmo. É a capacidade de entender que se nós somos colocados num ambiente necessário ao exercício da nossa evolução espiritual, colocamos atores, imaginemos que muitas vezes um reencarne atual, existiu a necessidade de 200, 300, 400 anos terrestres para colocar os mesmos atores que têm a necessidade de ser reajustados. Muitos de nós saímos com mais débitos ao invés de buscarmos o resgate dos nossos equívocos. Então fica difícil nós queremos que o mundo seja um mundo de paz, quando as nossas guerras interiores, elas não são aquelas que nós deveríamos travar. Então, quantos de nós temos a tranquilidade de, diariamente, fazer um exercício de rememoração do que nós fizemos durante o dia? Porque, com certeza, se nós tivéssemos a capacidade de colocar como projeto de vida ser a paz, logicamente eu teria a capacidade de entender que desde a prece inicial, em que eu tenho a possibilidade de agradecer ao Pai de bondade e misericórdia por mais um dia, e de tentar ser onde quer que eu esteja alguém que leve a harmonia, leve o equilíbrio, leve a verdade, leve o entendimento. De lembrar que muitas vezes essa crítica mordaz que eu faço contra o meu próximo, muitas vezes infundada, sem ter conhecimento do fato, julgamentos equivocados, e que eu acho muito mais fácil julgar o outro, mas eu relevo aquilo que eu faço de equívoco. Então, essa paz que eu busco, eu tenho que começar a construir dentro de mim mesmo. Eu tenho que entender que o orgulho, o egoísmo que eu ainda insisto em cultivar, como sentimentos que momentaneamente me dão uma supremacia sobre os irmãos de caminhada,
nada mais é do que um degrau que eu desço nessa estrada que eu pretendo ter como evolutiva. E essa paz que nós deveríamos caminhar em busca dela, ela passa necessariamente por essa reforma íntima. Essa busca diária de entender quem eu sou, de onde eu vim, qual o propósito que eu tenho e para onde eu quero ir. Nossa irmã Isa falava de um relato de um determinado local aqui em Brasília que parece um umbral. E a gente que gosta de falar de paz, né? Lembra que muitos de nós, no repouso do corpo físico, os locais que nós temos visitado são piores do que esses. Por quê? Porque eu vou para os locais que eu tenho mais afinidade. Ora, se eu estou o dia todo pegando o meu instrumento tecnológico para passar a mensagem de desarmonia, vamos lembrar daquela sublime frase, né? Diga-me o que sentes, que eu te direi quem te acompanha. Então, o dia inteiro, algumas pessoas, alguns de nós, vivendo mundos, vidas de pessoas totalmente equivocadas. Ah, mas fulano é famoso, eu tenho que ver que roupa que ele está vestindo hoje, onde é que ele foi, ele está postando o quê? São vidas vazias. E aí eu fico totalmente em guerra interior. Mas por que eu não tenho o privilégio de ter a beleza física de ciclano? Por que eu não tenho o poder de Beltrano? Então eu perco a minha paz quando deveria fazer exatamente o contrário. E não é, de certa forma, ser egoísta de pensar que muitas dessas pessoas são exatamente os cegos guiando os cegos, que vão cair no precipício. Ah, mas eu estou vivendo nesse mundo, sim. Nosso querido Paulo de Tarso, já no final da sua vida física, deu-nos uma frase que ela nunca teve tão atual. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Quando nós acessamos a página do Monte de manhã, e vemos ali a nossa querida Isa botar ali uma frase de Chico Xavier, de trazer alguma mensagem edificante, você se sente tocado com uma coragem para enfrentar o dia. Mas aí, dali a pouco, começam a vir as mensagens de fulano, de Beltrano, e aí eu já entro naquela onda vibratória que é uma beleza. Já desarmonizo tudo. Eu não vejo que o propósito de Jesus é exatamente esse, que nós busquemos a paz, mas essa paz está dentro de nós. Eu não teria de eu querer fazer com que a paz que eu quero para o mundo esteja no mundo, ela tem que estar dentro de mim. Eu tenho que estar em condições de onde quer que eu encontre, eu possa ser um dissipador de trevas. E não é me colocar na condição de ser melhor que ninguém, pelo contrário, é dar a minha cota de contribuição para que esses equívocos dos nossos irmãos desencarnados, que estão por aí, sempre se afeiçoando a essas criaturas que ainda vibram nesse negativismo, nesse egoísmo, nessa periculosidade. É exatamente isso. Então, essa paz que nós buscamos, esse caminho da paz, ele pode ser palmilhado diariamente por mim. E essa proposta nós encontramos no Evangelho de Jesus. Esse chamamento dessa paz que ele nos dá é exatamente essa. É de entender que a paz que eu quero é a paz que eu tenho que ser. Ela não é uma paz passiva, é uma paz ativa. Eu tenho que construí-la diariamente. Através da vibração amorosa, através da prece fervorosa, através da palavra que ampara, através do ouvido que tem a capacidade de entender a dor do outro.
o sorriso que muitas vezes, um simples sorriso dado a alguém, faz com que ela ganhe um dia. É chamar alguém que nos serve, é chegar naquele gari lá na rua e bom dia, qual é o seu nome, está tudo bem? São coisas que a pessoa de repente se sente viva. É ver esses nossos irmãos que experimentam as dificuldades da vida aí pelas ruas e que nós os temos como os nossos irmãos invisíveis, que eles são filhos de Deus como nós. Enquanto nós não estivermos todos no mesmo nível, nós não estaremos com a nossa obra conclusa. O Cristo de Deus disse que enquanto uma dessas ovelhas estiverem desgarradas, ele não estaria em condições de levar ao nosso Pai Celestial essa missão acabada. Que não sejamos nós as pessoas que estão a dificultar que esse que deu a sua vida por nós tenha a sua missão postergada. E como reflexão, nós faremos aqui a leitura do livro Passos da Vida, que o nosso irmão Chico, na sua abençoada lavra mediúnica, traz de Emmanuel a página intitulada Se Procuras a Paz. E diz Emmanuel: ouvida as desilusões e as mágoas que porventura te assaltem a mente, para que te fixe na certeza de que a vida encerra os germes da renovação incessante em si própria, facultando-nos a conquista da verdadeira felicidade. Ouvindo o lado menos feliz dos companheiros de trabalho de ideal, a fim de que eles enxerguem tão somente as qualidades enobrecidas e as possibilidades de elevação. Ouvindo as injúrias recebidas, entesourando as bênçãos que te rodeiam. Ouvida o azedume e a incompreensão dos adversários, e esmera-te a conservar os amigos e irmãos que te apoiam as tarefas do dia a dia. Ouvido os assuntos que provoquem a mentalização dos erros e tragédias da humanidade, e rende culto permanente aos feitos edificantes e heróicos, em que os homens agem exaltados a sua natureza divina. Ouvido os fracassos que te assediaram a existência, e escola-te nas esperanças e realizações com que te diriges para o futuro. Ouvida as reminiscências amargas, e mantém na memória os acontecimentos felizes que te erigiram na estrada alguma vez, por motivos de euforia e plenitude espiritual. Ouvida as dificuldades que te entravam em a marcha, e consagra-te ao serviço que já possas criar ou fazer na seara do amor ao próximo. Se procuras a paz, ouvida todo o mal e dedica-te ao bem, porquanto somente o bem te descerrará caminho para as bênçãos de luz. Que a paz de Jesus, que Ele nos dá, que Ele nos recomenda, possa ser, a partir de hoje, construída por cada um de nós. As palmas são para Jesus. Aliás, nessa hora, Dizem que é um sentimento menos digno, né? Mas eu invejo o nosso irmão Tom, quando ele chegava com aquela tranquilidade assim, pegava um poema desse e colocava, né? Tirando assim dos refúgios da sua alma, com toda a sua amorosidade, ele tocava todos nós. Mas chegar lá não dá, mas pelo menos eu estou tentando ler aqui, né? Mas de toda forma tocou os nossos corações, irmão, com certeza. Então a gente agradece pela sua presença, viu, Simão, pela palestra. E para encerrar os trabalhos aqui da noite, a gente vai ter a prece e ao mesmo tempo um passe coletivo. Então a gente chama aqui os trabalhadores da casa para nos ajudar aqui no passe. E aí, Isa, você pode fazer a prece? Eu vou fazer a nossa prece.
Vamos então, nesse momento, agradecer esses momentos de tanta paz do Evangelho de Jesus através da palestra do nosso querido amigo. E assim, pedir a Ele que leve essa mesma paz até aos lares de todos aqueles que nos estão acompanhando, aos nossos lares, a todos que frequentam essa casa, a todos os trabalhadores de boa vontade. Pedimos também em favor dos hospitais, dos nossos irmãos que se encontram internados, que recebam a visita do nosso Mestre Jesus através da espiritualidade maior. Que possamos ter essa paz, não só hoje, mas todos os dias, durante toda a semana, e possamos compartilhar com todos à nossa volta, começando nos nossos lares. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um. Abençoa essa casa, Montalverno, todos que aqui frequentam e todos que de boa vontade aqui trabalham. Muito obrigada por tudo e que possamos ser sempre instrumentos de paz, de amor e de luz, principalmente nos países que se encontram em guerra. Que essa paz se faça presente. Obrigada, Senhor, e fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, com essa prece, os trabalhos da noite estão encerrados. Aproveitamos para divulgar desde já que no próximo sábado teremos a palestra musical do Sérgio Paulo. E, então, desejamos um bom domingo, uma boa semana a todos que aqui estão no auditório, encarnados e desencarnados, e os que estão em casa. Boa noite a todos.